Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Bitcoin Report, a mais um episódio aqui a meio de um crash nas cripto, portanto as cripto aqui a ter uma grande correção e portanto nós vamos já ver o que é que se passa. Vamos fazer aqui um pouco de análise técnica, cobrir aqui a Bitcoin, sobretudo olhar para o gráfico da Bitcoin e do Ethereum e depois ver também duas ou três principais altcoins, nomeadamente a Caspa, a Tor e também depois duas ou três grandes representativas das moedas de inteligência artificial. Isto em termos de análise técnica, tentar enquadrar, ver o enquadramento desta correção e a previsão de curto, médio prazo, o que é que nos espera. E depois vamos também fazer alguma análise fundamental baseada nas notícias de hoje, portanto, e desta semana, o que é que está a acontecer nas cripto, sobretudo algumas notícias que viram no Bloomberg e no Financial Times. E passando já à partida da ecrã, o que está a acontecer aqui com a Bitcoin é que para já nós tivemos algo muito negativo. Tivemos aqui a perca da base deste triângulo, algo que eu não esperava, portanto eu julguei que nós pudéssemos estar a oscilar dentro deste triângulo, que iríamos ter agora uma vela verde amanhã, depois uma vela vermelha e andaríamos aqui até ao breakout, que seria depois durante o halving, ou por volta do halving. Mas sempre sabemos que o halving, imediatamente após o halving, o ambiente seria bearish e portanto estar a achar, talvez eu tenha sido demasiado otimista em achar que o halving nos traria um imediato comportamento bullish das cripto. Portanto, talvez essa a minha ingenuidade, não esperar que porque eu sempre disse que um mês antes do halving, um mês depois do halving é bearish, não é bullish, é bearish. E portanto nós temos uma semana antes do halving e até um mês depois do halving nós seria de esperar e será de esperar bearish. De qualquer forma, não vamos atirar já com a toalha ao chão, até porque isto não é atirar uma toalha ao chão, porque nós sabemos que depois desse período após o halving, um mês depois, acabar depois o choque de supply, a falta de Bitcoin vinda da mineração, irá acabar por fazer o preço ser catapultado de volta aos máximos históricos. Mas dentro do curto prazo, do imediato, esta hipótese de nós termos agora um rebound durante a noite de hoje, ou até mesmo fecharmos o dia dentro do triângulo, não está fora de questão, porque nós fomos ali a dar um beijinho à média móvel dos 50 dias, foi literalmente o que nós fizemos, foi ali dar um beijinho à média móvel dos 50 dias e poderíamos fechar o dia ainda acima dos 68.500, 68.400, 68.300, e se nós fecharmos o dia acima dos 68.300, teremos o fecho diário dentro do triângulo, ok? E depois poderíamos durante o fim de semana voltar aqui acima aos 72 mil. Portanto, esse cenário ainda não está fora de questão, ok? Então, nós ainda poderíamos voltar a reentrar dentro deste triângulo. Se não for o caso, se nós durante a semana nos mantivermos aqui dentro deste, fora do triângulo, portanto, nós poderemos chegar ao halving. Espero que não cheguemos ao halving abaixo da média móvel dos 50 dias, pelo menos essa que não a percamos, porque isso já nos atiraria para uma continuação da correção e portanto nós não queremos isso. Pronto. Isto é a situação para a Bitcoin. Portanto, em resumo, vamos aguardar que o fecho diário seja dentro novamente do triângulo, este regresso ao triângulo antes do fecho diário. Se não regressar, vamos pôr aqui um limite, portanto, final de maio, portanto 30 de maio e 31 de maio, vamos pôr aqui o limite para a correção. Portanto, a partir daqui, ok? Portanto, até maio poderíamos, caso a Bitcoin não retome o que está a perder aqui, portanto, até aqui seria onde este bear market, mini bear market,
se poderia arrastar, ok? O limite máximo, eu vou pôr isto aqui assim, ok? Pronto, o limite máximo aqui, portanto, poderíamos estar aqui dentro desta zona, vou-vos desenhar aqui uma zona onde poderia ser possível nós mantermos, portanto, em ambiente bearish, ok? Alguns aqui assim. Isto seria a pior das hipóteses, porque depois, a partir daqui, nós, a falta de bitcoins levaria à retoma da tendência de subida. Mas de qualquer forma, isto é o pior cenário, é nós mantermos durante mais um mês aqui na zona dos 60, entre os 65 e os 70, ok? Entre os 65 e os 70 durante mais um mês, o que poderia dar a possibilidade a acumular, aqueles que ainda têm mais Bitcoin a comprar, aqueles que ainda estão à espera de fundos para investir, daria-lhes mais um mês de intervalo, uma janela de oportunidade de mais um mês, e depois a partir daqui, com grande probabilidade, será o adeus para sempre, okay? O adeus final. A partir daqui depois, pronto, adeus, ok? Isso é quase certo. Isto aqui vai-se manter em aberto, mas cada vez menos provável. Cada vez menos provável que este cenário se veja. Mas pronto, de qualquer forma, vamos ainda ver se regressamos para dentro do triângulo, e se regressarmos para dentro do triângulo, isto mantém-se tudo em aberto, né? Pronto. Vamos ver se é o caso. Depois, quanto ao Ethereum, o Ethereum é uma situação aqui muito grave. O Ethereum perde-me aqui a média móvel dos 50 dias e afunda por aí abaixo. Veio aqui quase abaixo a média móvel dos 100 dias e agora construiu já aqui um baixo mais baixo que estes aqui. Isto está a criar aqui um baixo local mais baixo que estes e, portanto, isto é tudo muito grave para o Ethereum. Mas atenção uma coisa, isto é uma grande oportunidade porque com tudo o que está a acontecer, com a BlackRock em jogo, com tudo o que está a acontecer, isto é uma última oportunidade. Portanto, a cripto está a dar uma última chance a todos para aqueles que ainda não venderam a mãe nem a tia, têm mais um mês para conseguir arranjar computador para a vossa mãe e para a vossa tia, para efetivamente conseguirem aproveitar a última oportunidade de sempre, okay? Porque esta correção há de acabar depois do halving, ok? Esta oportunidade há de acabar aqui depois do halving, entre este ponto e este ponto há de acabar esta oportunidade e depois goodbye, ok? Depois goodbye, será o fim, pronto. Portanto, o Ethereum, poderemos ter encontrado aqui o bottom do Ethereum, okay? Os 3.000, o Ethereum poderá hoje ter visto os 3.100 pela última vez, para sempre, com grandíssima probabilidade. Claro que a maioria encontra-se muito bearish neste momento, o sentimento, né? Mas, quer dizer, isto é quando estávamos em novembro de 2022, é que vimos estas velas vermelhas e toda a gente pensava, estas velas vermelhas que foram a maior oportunidade das vidas dos investidores, infelizmente não foram vistas como uma oportunidade, foram vistas como uma ameaça, e não é assim que devem ser vistas. Isto é bottom, okay? Portanto, se não é bottom, é muito próximo do bottom. Nós estamos neste momento, se não no bottom, muito próximo do bottom. Podemos aqui mais à frente, daqui a um mês, em maio, 15 de maio, ainda andar aqui pelos 3.100, pelos 3.200? Sim, claro que podemos, porque isto depois, quando há estas situações, isto depois resulta sempre neste tipo de comportamento, né? Tipo assim, o gráfico pode andar assim chato durante muito tempo, mas reparem, bottom é bottom, ok? Bottom é bottom. Portanto, isto aqui depois, o bottom é encontrado, às vezes ainda há aqui assim uma queda, ainda há assim umas quedas aqui assim abaixo, ok? Mas pronto, depois nos crashes o bottom é encontrado muito rapidamente, assim no primeiro, segundo, terceiro dia do crash é encontrar logo o bottom. Depois acontece uma situação muito longa e chata que permite dar uma janela de oportunidade aos investidores
de aproveitar essa janela. Quer dizer, os crashes costumam depois dar origem a progressões horizontais muito aborrecidas, mas que devem ser vistas como o dar tempo às pessoas de poder comprar estes preços. Né? Pronto. É assim que é feita a análise do que está a acontecer. Agora, tipo, estar a achar que isto caiu e que agora vamos ver ver velas vermelhas destas nos próximos dias, não. Uma vela vermelha como a que vimos agora não vai voltar a acontecer. Isto, a menos que esteja a acontecer uma coisa muito grave. Eu vou no feed de notícias do telemóvel ver se aconteceu alguma coisa muito grave, mas eu penso que não. Portanto, aqui, vamos ver. Isto não há aqui assim nada de notícias. Isto é liquidações, longos a ser liquidados. Ela está, as pessoas que vão para as exchanges encher as exchanges com alavancagem, elas fazem alavancagem e depois o resultado das liquidações dessas alavancagens resultam nestes crashes. Mas pronto, tirando isso, não há aqui assim mais nenhuma notícia que seja relevante. Né? Pronto. E portanto, tudo indica que estamos perante o bottom do crash pré-halving. Nós sabíamos que o halving traria correções, o halving não traria movimentos de subida, traríamos correções. Mas pronto, mas reparem, é interessante quando eu vos digo, depois dos crashes, o bottom é encontrado muito rapidamente. O bottom foi encontrado aqui, ok? E o fecho da diária, neste caso, o fecho da diária de hoje terá que ser superior ao fecho da diária aqui. E isso daria-nos a confirmação de que de facto o bottom foi aqui atrás. Mas ainda vamos ter que ver. Não nos vamos precipitar já a fazer esta análise em relação aqui ao Ethereum. Mas em relação ao Ethereum poderíamos perfeitamente ter essa situação de, enfim, pronto, agora construir aqui um triângulo. Mas eu acredito até que seja mais rápido aqui um triângulo aqui em conjunto com a média móvel dos 50 dias e poderíamos efetivamente ver aqui isto aqui, o bottom poderá ter sido encontrado aqui, por isto aqui vermelho. O bottom poderá ter sido encontrado aqui, justamente. Isto poderá ser um novo teste ao bottom e agora poderíamos perfeitamente oscilar aqui assim, né? Podíamos oscilar aqui até ao final desta correção para halving e depois ter então depois o breakout lá mais à frente, aqui por um mês, aqui 3 semanas, um mês, ok, pronto. Isto para o Ethereum. Acredito que o bottom terá sido aqui, o double bottom, ok? O double bottom terá sido encontrado aqui e agora lentamente com uma janela de oportunidade para quem quiser ainda acumular durante mais um mês e depois ao fim do mês fechar as compras porque poderá ser o adeus final, né, para sempre. Pronto, isto para o Ethereum. O Bitcoin ainda aqui nos 66 mil, portanto, terá que recuperar o triângulo do fecho de hoje, portanto até à 1 da manhã de hoje teríamos que recuperar aqui os 108.300, vai ser difícil, mas pronto, mas isto está dentro do que esperávamos. A Caspa infelizmente teve aqui o que nós não queríamos que acontecesse, a Caspa entra-nos aqui dentro disto, agora este é o cenário que já está em jogo, okay? O Dead Cross está em jogo, a menos que nós consigamos a fuga final, ou seja, superar a média móvel dos 50 dias entre o dia 1 de maio, aliás, entre o dia 29 de abril e o dia 12 de maio, nós teremos que conseguir fugir à média móvel dos 50 dias. Esperemos que consigamos. Porque se assim não for, nós entraremos nesta espiral aqui e chegando à Dead Cross poderemos vir novamente aqui aos 10 cêntimos. Eu acho que os 10 cêntimos julgo que não, mas a Dead Cross poderia-nos fazer chegar aqui novamente aos 10 cêntimos. Vir aqui
testar novamente esta zona aqui. Mas esperemos que não seja o caso. Pronto. Eu julgo que nós estamos perante estamos perante o bottom e ninguém o está a ver, ok? Isto está a ser bottom neste momento, ok? Está a ter o fundo do poço neste momento. Idealmente até o final do fecho do dia de hoje, tanto a Bitcoin como a Caspa regressarem para dentro dos seus triângulos. Esperemos que consigam, okay? Mas difícil, seria uma missão quase impossível. Mas isso seria o ideal, seria o cenário ideal, regressarem para dentro dos seus triângulos. E, para manterem abertas ainda estas hipóteses aqui, ok? Depois em relação à Ator, até tenho medo de olhar para isto. Pá, a Ator vai vir aqui novamente ao médio móvel dos 50 dias, dizer novamente adeus, como veio aqui. Isto faz parte, pronto, a média móvel dos 50 dias durante o bull market até funciona como suporte múltiplas vezes. Portanto, mais uma vez vimos cá e que o suporte não quer, né? E que rapidamente regressemos à subida e nos afastemos então aqui desse suporte. Depois as moedas de inteligência artificial estão numa situação muito, muito drástica. Vieram aqui abaixo à meia móvel dos 100 dias, mas já estão a recuperar. Okay, as moedas da inteligência artificial a seguir. E a Solana era o meu medo, era ela quebrar. Opa, isto é que era o meu medo. Era a Solana quebrar aqui a média móvel dos 50 dias. A Solana acaba de perder a média móvel dos 50 dias e, portanto, a móvel dos 50 dias, se não fechar o dia novamente acima, se ela não regressar para cima da média móvel dos 50 dias, passará a ser resistência. Okay? E isso será muito grave para a Solana. Esperemos que não. Esperemos que o fecho diário de hoje devolva novamente os 162 mil dólares à Solana. Mas difícil. Pronto. Mas poderia acontecer. Okay? Poderia ainda acontecer. É tudo em relação à análise técnica. O 0x0 aqui a testar a base do seu novo túnel, ainda não quebrou. Se não o quebrar, poderá entrar nele, sendo que este ponto aqui é a base do túnel e poderia agora ir testar a parte de cima do túnel lá mais à frente, mas é muito difícil. Okay? Isto agora atravessou o túnel quase em progressão horizontal. Ele estava a usar aqui o antigo túnel, a parede do antigo túnel como suporte e voltou a entrar para dentro do antigo túnel. Portanto, vamos ver se ele agora não regressa a este túnel aqui, se não continuar a progredir aqui dentro. Vamos ver, pronto. Até final de maio está tudo em aberto. Vamos ver o que é que maio nos traz. Mas pelo menos 3 semanas após o halving não vamos esperar milagres, ok? Portanto, vamos entender isto tudo como temos aqui a última oportunidade para aqueles que ainda não venderam a mãe nem a tia de as venderem o mais rápido possível e aplicarem o dinheiro em Bitcoin, ok? Pronto. Depois, deixando a análise técnica e agora olhando aqui um pouco para a análise fundamental, as notícias gordas que nós temos aqui vamos ter a aprovação de um ETF em Hong Kong, portanto o ETF chinês, a seguir ao ETF americano, vamos ter um ETF chinês já na próxima segunda-feira. Não vale a pena estar a dizer considerações sobre o que é que isso representa, todos sabem o que é que isso representa e representa muito. E, portanto, dentro de uma correção a par de tudo o que está a acontecer em termos de fundamentos. Depois, o Financial Times diz-nos que a BlackRock chega aos 10,5 trilhões de dólares de ativos sob gestão com a ajuda da Bitcoin. Ou seja, eles já geriam perto de 10 trilhões de dólares e agora, quando passaram a gerir também este fundo, este ETF Bitcoin, chegam então assim com a Bitcoin a ajudá-los a chegar aos 10,5 trilhões de dólares under management. Portanto, BlackRock aqui, esta gigante financeira. Depois, o governo norte-americano avança aqui o Cointelegraph que está entre os estados que mais quantidade de Bitcoin possui. Ou seja, os Estados Unidos da América a serem o estado com as maiores reservas de Bitcoin. Julgo que a par dos Estados Unidos da América deve estar a China, deve estar também o governo dos Emirados Árabes Unidos e, portanto,
aqui a mudança de paradigma financeiro, portanto, vai haver um reajustar do mapa da riqueza mundial no futuro, de acordo com a acumulação que está a ser feita neste sistema financeiro 2.0, e o governo português e o Estado português com 0 Bitcoin. Okay. Portanto, a subir para o lado. Portanto, o governo português que a nação, e os mídias portugueses, portanto, a ignorarem completamente o que está a acontecer. Portanto, estes anjinhos, energia popular, estes reles líderes, portanto, a deixarem os Estados Unidos da América acumular à vontadinha, a deixarem a China acumular à vontadinha, a deixarem os árabes e todos esses países a acumular Bitcoin e a armazenar Bitcoin, a construir as suas reservas, do futuro, e a subir para o lado. Portanto, o que interessa ao governo português é as novelas dos políticos reles do costume, e o povo português a não lhe ser dada a oportunidade de acumular o ouro digital do futuro, que lhes poderia permitir sair da condição miserável em que o Estado português se mantém neste momento. É o que temos, infelizmente temos que ser nós, está a cargo destes movimentos civis, destes movimentos de cidadãos, alertar o nosso próprio povo, e isso tem sido uma das minhas grandes missões, alertar para que, já que o Estado português é e continuará a ser um reles Estado miserável e sem poder financeiro, eu ao menos tento que o meu povo, o povo português, não lhe copie os passos, pelo menos que o povo português, através dos ensinamentos que eu tento passar, a copiar alguém que copie o governo dos Estados Unidos, o governo da China, os Emirados Árabes Unidos, El Salvador, a Suíça, a própria Suíça, são tudo países, Estados que estão a armazenar, a constituir reservas fortes de criptoativos para os preparar para o futuro, e portanto que o povo português e os meus seguidores e aqueles que me ouvem imitem estes Estados e não o reles Estado português, que é o seu país, e a reles comunicação social portuguesa, que não lhes sirva de exemplo. O exemplo deve ser justamente isto que vos estou a mostrar. Portanto, sigam os passos dos grandes para serem como os grandes. Afastem-se dos passos dos pequenos e dos reles para que não se tornem também na mesma condição. É tudo por hoje. Mantenham-se. Olha, a Bitcoin já voltou aos 67, vamos lá ver se ela consegue chegar aos 68 para entrar aqui novamente dentro deste triângulo. Mantenham a calma, isto é mais do mesmo. Não se sintam tentados a achar que se caiu para os 66, então não vai cair para os 50. Isso é falacioso. É o que a emoção nos diz, mas não é racional pensar isso. Portanto, não caiam nessa armadilha. Sejam muito racionais, muito frios nestes momentos, porque é aí que está o segredo dos grandes negócios e dos grandes investimentos. Grande abraço a todos e até breve.